paz. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, diretamente da nossa sede das Missões de EPRC, para fazermos agora a oração das 3. E nós vamos adiantar que não que eu nem os irmãos que estão aqui estão interessados em ver o jogo. Eu nem ligo para isso, não sei nem como é que funciona o negócio. Mas eu fiquei informado que vai ser agora 4 horas da tarde. E muitas vezes quando se faz um gol, o povo começa a soltar fogos, faz aquela loucura toda. Eu não quero que os irmãos sejam danificados, né? A palavra manda a gente orar, mas primeiro manda vigiar. Por isso, eu vou adiantar, vou fazer o culto relâmpago, e depois irei despedir o povo para que voltem para casa em paz e com segurança. Amém? Glória a Deus. Mas antes de começar a oração, quero pedir a você, um pedido que sempre eu faço: deixa o seu like. Já fez isso? Então, graças a Deus. Se ainda não tinha feito, estou te lembrando, deixa o seu like, envia aí agora seus comentários, manda o teu pedido de oração, participe do culto. A bênção do Senhor virá para a tua vida, e quando você compartilhar, você estará enviando também bênção para a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, aleluia. Ezequiel 37 é a mensagem que nós vamos ficar em meditação aqui nessa tarde. Ezequiel 37 diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, confiando que o nosso Deus é Deus que muda a situação. E você que está em casa me assistindo através dessa transmissão, olha, dê atenção à palavra de Deus. Depois você liga a televisão para assistir o seu jogo, mas neste momento, por favor, dê atenção
a palavra de Deus. Incentive também outras pessoas a dar ouvido à palavra de Deus. Depois nós vamos meditar nessa palavra que nós acabamos de ler, mas antes eu preciso que você dê atenção a esta palavra, a oração, aliás, ore comigo. Depois nós vamos meditar. A missionária Mayra está aqui também, vai dar uma palavra, vai falar aquilo que Deus tocar no seu coração, e não tenho dúvidas que algo tremendo da parte de Deus acontecerá em nossas vidas. Vamos orar? Aleluia. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento de oração que eu me coloco na Tua presença, mais uma vez eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Meu grande Pai, a minha alma Te louva, porque a Tua mão está estendida ao nosso favor. Te agradeço, meu Pai, e bendigo o Teu santo nome, porque Tu és grande, tremendo e poderoso, não há outro Deus além de Ti. Honras e glória seja dada a Ti, santificado seja o Teu nome, meu Pai. Que todos os joelhos se dobrem, se prostrem diante de Ti, para Te adorar, porque só o Senhor é Deus. Quero neste momento, Pai, pedir que o Senhor venha nos purificar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Venha nos santificar cada dia mais de acordo com a Tua palavra. Meu Pai, aqui estamos dando início a este culto e pedimos ao Senhor que tome a direção deste trabalho, que tudo aqui venha acontecer para a honra e glória do Teu santo nome. Olha agora o Teu povo em casa nos assistindo, a nossa irmã Vânia Lima lá no CIA2, no CIA1, que agora está nos assistindo, meu Pai. Visita a família dela, visita o nosso irmão Sival, faz obra completa nessas vidas. Nossa diaconisa Luciene Santos, ali da Itinga, em Lauro de Freitas, que está na fé também, cooperando neste culto, adorando a Ti, buscando a Tua face, invocando o Teu nome, que a Tua serva neste momento possa ser visitada pelo Teu anjo poderoso, e que, meu Pai, o Senhor possa enviar a bênção para a vida da diaconisa Luciene Santos. Pai bendito e justo, eu oro neste momento pela nossa irmã Célia, lá do quilômetro 30, visita agora a Tua filha e faz uma obra completa na vida dela, na vida da filha dela, na vida do filho, do esposo, dos vizinhos, vai salvando, libertando e transformando aquelas vidas. No nome de Jesus, Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos todos os irmãos que estão comigo na campanha das causas impossíveis. Hoje à noite o segundo elo dessa campanha, e eu peço ao Senhor, entra com providência, trazer resposta, meu Pai. Eu preciso de algo do Senhor, o Teu povo também precisa, estamos necessitando, estamos clamando, pedindo, insistindo, porque temos certeza, Pai, que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor há de resolver as nossas causas. Peleja por nós, Espírito Santo de Deus, peleja pela Tua igreja nesta hora, faz coisa surpreendente acontecer nesta hora. Pai bendito e justo, eu oro neste momento, pedindo ao Senhor providência divina, urgente, na vida do Teu povo. Não deixa a Tua igreja estar orando sem ter resposta, não deixa o Teu povo estar orando, meu Pai, sem que algo aconteça, Senhor. Precisamos que aconteça algo urgente em nossas vidas, e eu estou pedindo, pois eu acredito no poder do nome de Jesus. Foi o Senhor Jesus quem disse: tudo que você pedir ao Pai na oração, crendo, você vai receber. E eu estou pedindo a Ti, Pai, porque eu acredito nas palavras do Teu Filho Jesus. As palavras do Teu Filho Jesus é puramente a verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra derruba a mentira. A Tua palavra, meu Pai, vence o diabo. A Tua palavra vence os inimigos. A Tua palavra vence o inferno. Por isso eu peço, Pai, cumpra-se a Tua palavra e as Tuas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus, responde-nos agora, confirmai as palavras da nossa oração que estamos apresentando a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amados, olha, você que orou com fé, pela fé também tome posse da tua vitória. Deus abençoe nossa irmã Cirlande, lá de Itabatã. Ela está também nos assistindo agora. Aonde você estiver em Itabatã, minha irmã, seja visitada pelo Senhor. E envio um grande abraço aos meus amados irmãos da cidade de Itabatã, no extremo sul aqui do nosso estado baiano. Eu quero neste momento ouvir uma oportunidade com a missionária Mayra, que vai expressar sua alegria e fazer aquilo que o Espírito de Deus tocar em seu coração. Você que está me assistindo aí agora, olha quantos vasos de Deus estão em casa, não é isso? Você está sendo alcançado pelas bênçãos, amém?
Diaconisa Luciene, você está sendo visitada pelo Senhor nesta hora. E Deus vai usar agora a missionária Mayra para entregar um decreto muito forte para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Quero deixar aqui uma palavra que fica no livro de Provérbios 16. Louvado seja Deus. Que diz assim, 16:1. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos muito bem fazer nossos planos, né? Acordar pela manhã e dizer que vamos fazer algo, mas sabemos nós que o controle, o domínio está na mão do Senhor. Pode muito bem eu e você dizer que vamos fazer algo para nossas vidas, mas o resultado final, quem dá é o Senhor. Você que está aí agora me ouvindo, você pode estar dizendo que não tem mais jeito para você, que o que você tem, seja uma doença, enfermidade, seja uma porta de emprego que você está precisando, você pode ter batido em várias portas e as portas ainda não abriu. Mas eu quero dizer algo para você da parte de Deus, que o futuro pertence ao Senhor. No final, quem dá a resposta certa é o Senhor. Basta você crer, confiar que Ele pode fazer algo diferente na tua vida. Aleluia. E Ele vai fazer, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Os nossos planos, quando está na mão do Senhor, não podem ser frustrados. Ele não se frustra a partir do momento que você coloca na mão do Senhor. Ele não vai ser frustrado. Mas a partir do momento que você por si só tem planos, fazer seus planos sozinho e não colocar o Deus Todo-Poderoso na frente, ele será frustrado. Mas quando você colocar o Senhor, porque Ele tem o domínio, o poder e a autoridade está na mão do Senhor, o grande eu sou. E Ele vai resolver a tua causa, seja na enfermidade, seja na porta aberta de emprego, seja a cura para seu filho, a cura para seu marido, a libertação da tua casa. Ele vai fazer conforme a tua fé, Ele vai fazer conforme a tua vontade. Basta você abrir a sua boca e decretar a vitória no nome de Jesus. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você que está em casa precisando de uma cura, de um milagre, comece agora a louvar ao Senhor, comece agora a orar, a pedir a Deus em oração, que Ele vai te ouvir e Ele vai fazer segundo a vontade do seu coração. Creia no Deus do impossível, que nesta tarde Ele libera uma cura sobrenatural na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia tão somente, porque Ele é poderoso para fazer. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o nosso apóstolo. Amém. Graças a Deus. Irmã Célia Bispo, Deus abençoe. Que a libertação do lado tá bom. Olha o que Deus já falou aqui, através da palavra. Agora, dando continuidade aqui, ao que nós lemos sobre o vale de ossos secos. Primeira coisa que podemos observar aqui, olha o que diz. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira coisa que entendemos, tem horas que Deus, Ele nos conduz, Ele nos leva a situações que a gente fica pensando, Deus, por que isso? Ou para que isso? Por que está me acontecendo isso? O que foi que eu fiz para estar nessa situação? Aqui o profeta ele foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Imagina você estar no lugar e se ver cercado de ossos sequíssimos. O que você vai pensar?
Deus gosta de complicar as coisas. É tanto que as coisas, quando estão complicadas, é um grande sinal da presença de Deus, tanto faz para o lado do crente até do ímpio, para que a pessoa entenda que as coisas acontecem na nossa vida, que a gente consegue alguma coisa da nossa vida, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos muito espertos, não é porque nós temos uma grande amizade, não, as coisas acontecem exatamente porque Deus está no negócio. É tanto que Deus enviou o profeta a um lugar que estava cheio de ossos. Olha o que diz aqui a palavra: e me fez passar, em volta deles eram muito numerosos. Deus fez. Quando está dizendo Deus fez, isso quer dizer, sabe o que? Fala a verdade. Se fosse para você escolher por onde você ia passar, fala a verdade, se você aceitaria passar num lugar cheio de osso, ia desviar o caminho. Só em você ver a primeira pedra solta ali na frente, você logo saía do caminho. Mas a palavra diz assim: Deus fez. Ou seja, o vaso não tem negócio de opção. Quem vai mandar sou eu, quem faz sou eu, quem está dirigindo sou eu, a coisa, quem está fazendo sou eu. Então, se você é vaso, então quem manda sou eu. Por isso que a palavra está dizendo: então me fez. Porque, em outra linguagem, se dependesse de mim, eu não ia. Mas Ele está me empurrando e está me levando por aqui, eu vou ter que ir. E em passos você vê que o profeta, ele foi, mesmo sendo Deus que estava fazendo ele ir, ele poderia se espernear, fazer confusão, mas a palavra não diz sobre isso. Ele foi. Então quer dizer que o profeta acreditou: se Deus está me colocando por este caminho, se Deus me está fazendo eu andar por este caminho, alguma coisa Ele quer fazer. E Ele não vai me deixar sozinho, Ele não vai me deixar aqui no meio de um monte de morro. Alguma coisa Ele quer fazer. Aí vamos à frente, você vai ver que realmente é desse jeito que as coisas funcionam. Então me disse, olha, depois que Deus fez ele andar pelo vale, Deus disse: porventura viverão estes ossos? A pergunta de Deus ao profeta: porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então o profeta continuava acreditando que a vontade de Deus é soberana. Se o profeta quisesse se exaltar, se achando um poderoso, não é? O último biscoito do pacote é agora sim, agora eu vou mostrar que eu sou. O profeta dizia assim: sim, com certeza vai, eu vou fazer uma oração aqui agora e vai acontecer. Mas o profeta, ele diz: Senhor, tu o sabes. Ou seja, o profeta estava dizendo: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Eu já estou aqui, correr eu não vou. Eu estou aqui, eu quero ver o que o Senhor tem a fazer. Então, seja feito de acordo com a sua vontade. Seguindo, a palavra diz: então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que eu encontro aqui no versículo 4: obediência. Deus sempre trabalha em cima da obediência. Quando a gente obedece, somos abençoados. Quando desobedecemos, somos amaldiçoados. Deus mandou o profeta profetizar, e tinha que ser de acordo com ele estava mandando. Um profeta de verdade, ele não fala nada além do que Deus está mandando. Você vê muitas vezes na igreja, nos cultos, tem vaso de Deus que extrapola, ele exagera, ele vai além. Deus mandou ele falar 1 minuto, ele quer falar 1 hora. E nós estamos vivendo um mundo em que as vaidades do altar estão tão altíssimas que um pregador, se ele não pregar 1 hora, não fizer 1 hora de pregação, ele é fracote. Tem que ser 1 hora. É algo
algo programado. Ele marcou ali, eu comecei, por exemplo, a pregar 3h21, e eu tenho que terminar 4h21. Então não é Deus que está falando, é o vaso tentando preencher tempo. Quando Deus, Ele fala pouco, fala tudo. Se Ele quiser falar 1 hora, Ele vai falar 1 hora. Se Ele quiser falar somente 1 minuto, Ele vai falar 1 minuto. O dever do profeta é entregar o que Deus mandou, sem alterar e sem diminuir nada. É fazer conforme Deus está mandando. Deus mandou o profeta dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora imagina, Deus mandou falar isso. Olha, imagine quantos segundos, não é nem minutos, é segundos. Quantos segundos leva para falar essas palavras? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu acho que não leva 10 segundos. Agora pense, o profeta chegando lá no meio do vale e começa a dizer: olha, seus ossos, seus bandidos, seus demônios, vocês vão ter se levantado aí. E começa a bater e falar. Não ia acontecer nada, porque só acontece como Deus manda. Não adianta fugir da regra. Se Deus disse vai por aqui, tem que ser por aqui. Vaso rebelde, vaso desobediente, vaso que não obedece o que Deus está ordenando, este vaso, ele está sujeito a entrar no vale de ossos secos, e depois ele mesmo virá osso seco. É sério, glória a Deus. Por isso que é bom obedecer. Vai virar osso. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Olha a profecia: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Veja que a profecia começou dizendo que entraria o espírito viria sobre aqueles ossos. Mas antes de chegar o espírito, tinha que acontecer um processo. Tinha que acontecer um processo para que o espírito chegasse. Vamos ver o processo. Porém sobre vós, porém levo sobre vós, e farei crescer carne. Veja que ele primeiro falou do espírito, porque devemos, na verdade, priorizar as coisas do espírito, quando muitas vezes o que é prioridade na vida do vaso são as coisas da carne. Mas a palavra está dizendo: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Depois o versículo 6 que diz: e porém levo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pela segunda vez, Deus prometendo que mandaria o espírito. Então, começou pelo espírito, tem que terminar pelo espírito. Tem gente que começa pelo espírito e termina pela carne, mas aqui você vê que no versículo 5 começou pelo espírito, o versículo 6 entrou a parte da carne, mas terminou pelo espírito. Vamos continuando, que o horário está voando. Então profetizei como se me deu ordem. Profetizei como me foi ordenado. Vocês lembram que eu falei aqui logo no começo a necessidade de obedecer? Que o dever do vaso, o dever do profeta é falar exatamente o que Deus tem mandado. A palavra está dizendo: profetizei como se me deu ordem, porque Deus não pede, Deus não fala por favor, faça tal coisa. Deus diz: vá lá e faça. Eu que estou ordenando, quem manda é Ele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então,
quando o vaso tem juízo, ele obedece. Quando não tem juízo, ele diz: eu não vou, quem manda na minha vida sou eu que mando no meu nariz. Então Deus vai lá e abate o vaso exaltado. Mas o que se humilha e obedece o que Deus tem ordenado, Deus vai lá e exalta. Aleluia. Continuando. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Reboliço aconteceu, ossos se juntaram, osso com cada osso, cada um no seu devido lugar. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. É aquilo que eu sempre tenho dito para a igreja, o que acontece no meio do povo, de muitas vezes ter pessoas de estar na igreja só querendo aquela questão do reboliço, do movimento, derruba a cadeira, que está acabando tudo só rodando. Tem igreja que vive em função disso. O culto não é culto se não tiver a batida do tambor e todo mundo sair rodando. Se não fizer isso, para ele não é culto. Então vive apenas a questão do reboliço. É osso batendo em osso. Um pula para um lado, pula para o outro. Pensa os esqueletos balançando no meio do... Balança aqui só. Mas é só osso batendo em osso. É nervo, é carne e pele. Só isso. E cadê o mais importante, que é o espírito? É o que está faltando muitas vezes na vida das pessoas, exatamente o espírito. É o espírito que nos mantém de pé, é o espírito que nos fortalece, é o espírito que nos dá cada dia mais orientação. Amém? Seja bem-vindo, Vaso. Amém. Eu falei para ela que hoje ia ser somente eu e ela, e depois... Chegou. Pronto, desempatou. O Brasil vai ganhar. Aleluia. Vamos continuando então. O espírito muitas vezes está faltando, missionária Mayra. A gente vê aquele ajuntamento de pessoas e balança para um lado, balança para o outro, aquele negócio todo. Embora ele já disse: gente, eu não sou contra um crente manifestar sua alegria. Tem que ser alegre mesmo, sentir de pular, rodar, faça, mas sabendo que você não pode viver em função disso. É isso, só tem um reboliço. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui, ó. Olhei, esse que cresceu nervos, cresceu carne, estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Um batalhão de gente, mas sem espírito. É tanto que você pergunta para o vaso: você é batizado com o Espírito Santo? Não. Ele diz que está queimado. Não, eu sou queimado. Entendeu? Esses aí já estão sendo cremados. Cremou. 37, esse aqui é o 37. Meditando já no versículo 9. E ele me disse, versículo 9: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então adianta ter um batalhão de pessoas mortas. Morto só serve para fazer assombração. Se você quiser tentar, passa somente uma noite de junto de um morto, você sozinho. Você, no mínimo, vai ficar com dor de cabeça. Não é por sono não, é porque quando você olhar para o morto, você vai ver o olho dele piscar sem ter piscado. O que piscou foi o seu. Você vai ouvir o morto lhe chamando, e na verdade não foi, é você que está ali assustado.
Então, morto, ficar junto de morto, só serve para fazer assombração, só serve para turbar a sua mente. Por isso, deixa morto com morto. Eles lá no cemitério, não vai ter briga, não vai ter confusão, eles mesmos, eles por eles. Mas vivo tem que ser com vivo, morto com morto. Então, a gente vê hoje muitos crentes mortos espiritualmente. Tem o nome de que vive, mas está morto. Não tem mais espírito. Está apenas a matéria ambulante, para lá e para cá, para lá e para cá, mas estão mortos espiritualmente. Qualquer macumba já pega, tudo que acontece no mundo, tudo, ele fica exposto. A imunidade espiritual dessa pessoa está lá embaixo, que qualquer vírus que vem, derruba o vaso. Então, devemos nos fortalecer espiritualmente para vencer as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele faz cada armadilha que você até duvida. E se você não prestar atenção ou buscar espiritualidade da parte de Deus, você começa até a se culpar, como se foi você mesmo que fez aquilo. Claro que tem casos que a pessoa é vítima de si mesmo, mas tem horas que o diabo faz um negócio tão bem armado que a pessoa acha que foi ele. A pessoa vai andando na rua, daqui a pouco parece que alguém empurra o vaso e a pessoa vai se deparar debaixo do carro. E aí a pessoa está achando que foi ele. Não foi eu que não vigiei, deve ser que eu tomei uma topada, mas não tinha lugar de onde tomar topada, estava tudo certo, tudo normal. E a pessoa sentiu algo empurrando ele. O inimigo fez um negócio tão perfeito que termina o vaso se condenando como se ele que estivesse errado. Igreja, você quer vencer? Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ainda ontem de manhã eu estava pregando na congregação do Massuí e eu estava mostrando para os irmãos, olha quantas pessoas servem aos deuses estranhos. Eles jejuam, enquanto nós estamos deixando de jejuar. O negócio é tão sério que eu já vi vários pastores muito bem conhecidos, pregando contra o jejum. Não concorda com o jejum, dizendo que não é necessário, que não precisa jejuar mais. Então a igreja vai ficando fraca. Claro que a prioridade tem que ser a palavra, nós temos que estudar a palavra, mas sabe o que foi que aconteceu ultimamente? O que tem acontecido, aliás? Um monte de pastores, eles são contadores de história, e eles estudaram, entraram na faculdade, estudaram 4, 5 anos, não sei conforme o que ele fez teologia, escatologia, hoje tem até doutor em divindade. Eles estudaram, eles sabem contar história, tanto as que estão na Bíblia, e quanto as histórias de outros livros que não estão na Bíblia. É tanto que quando você vê eles pregando, eles falam muito segundo historiador. Eles são contadores de história, mas ele não traz você a viver a atualidade da palavra de Deus. Ele não traz você a viver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então são uns profissionais, se é que eu posso usar este termo, são profissionais da fé, recebem o salário dele para poder contar a história para as pessoas, só isso. Mas ele não crê em nada. E tanto que ele não crê, que ele não ensina o povo, ele não provoca o povo a buscar, ele não provoca o povo a jejuar, ele não provoca o povo a entrar em propósito de oração, de guerrear, de ir para cima mesmo, de lutar para vencer o inimigo. Aí se junta apenas uma multidão de mortos, falta o Espírito. Então, eu tenho que estudar a Bíblia? Claro que sim, eu tenho necessidade de examinar as Escrituras, mas não adianta eu apenas ter a letra e não ter o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você vê uma multidão de pessoas mortas porque ele tem letra, mas fala bonito. Pense e fala bonito. E eu tenho que voltar de novo, pegar meu dicionário de Aurélio para poder verificar. Ele fala uma palavra, não sei o que significa, eu tenho que buscar lá no meu dicionário o significado daquela palavra para eu entender a mensagem. Tem letra? Tem. E espírito? Não tem. Então estão apenas como um exército que tem osso
fazendo reboliço, tem nervo, tem carne e tem pele, mas não tem espírito. E é o mais importante. Vejam que nós vemos aqui, Deus falando ao profeta, que era para o profeta profetizar, que viria o espírito e todos iriam viver. Só vive se vier o espírito. Pode ter o reboliço, pode ter um movimento de osso, pode formar nervo, carne, pele, mas se não vier o espírito, também não tem vida. A igreja só tem vida se tiver o espírito. E você vê um monte de crente na carne. Hoje, pelo menos, veio vocês duas. A semana passada só veio uma. Hoje aumentou mais uma. O povo vai assistir o jogo, esquece de Deus. Você vê que na igreja tem pessoa que não dá glória a Deus. A boca dele não abre para nada. Mas na hora do jogo, a pessoa pula, só falta derrubar sofá, quebrar de televisão e faz aquela confusão toda. Gente rouco de gritar. Rouco de gritar. E o gasto com fogos? E as apostas, que os crentes agora estão todos apostando. Tem, os crentes estão apostando sem pena. E agora? Como é que vai ficar a igreja do Senhor? Esses dias eu estava vendo alguém dizendo que as igrejas vão se acabar. Vai ser igual os cinemas. Antigamente não tinha muito cinema, corria para cinema. Hoje você não vê quase, não tem mais. Todo mundo tem televisão em casa. O povo quase não vai no cinema. Não é isso? Era uma atração que juntava multidões. Então eles disseram que assim como acabou os cinemas e tantas outras coisas que se tinha, que hoje praticamente não tem mais, assim vai ser as igrejas que vão se acabar. Mas só que eles não sabem que a igreja é uma questão espiritual. Cinema, circo, parque e tanto teatro, tudo isso são coisas de atração carnal. A igreja é espiritual. Só que a igreja está esquecendo de viver a espiritualidade. O problema todo é esse. Se eu sou um líder espiritual, eu sou um pastor e não ensino a você, não ensino você que está em casa me assistindo a orar, a jejuar, a ler a palavra, a guerrear no mundo espiritual, eu vou ser apenas um contador de história. Na escola, tinha a professora de história. Ela contava as histórias lá na hora da aula. Ela contava a história conforme o que estava no livro. Mas ela mesma dizia: isso aqui eu não creio. Estou falando para vocês aqui, mas eu não creio nisso. Tanto matéria de história quanto matéria de ciência. Tem professor que fala porque ele é obrigatório falar aquela matéria, aquele assunto. Mas ele não crê. Se você for perguntar a alguns professores que tem que falar sobre a evolução do ser humano, que veio do macaco, tem muitos que não crê. Eles creem em Deus, ele crê na criação, mas ele não crê na evolução. Ele tem que falar aquilo porque é obrigatório a ser falado. Então assim acontece na igreja. Tem um monte de pastor que fala as coisas porque é a matéria que está na Bíblia. Ele fala, mas só que ele não crê em nada. Para vocês verem como o caso é tão sério. Um pastor falou para mim: Jorge, você está pensando que Jesus veio buscar a igreja? Vem não, rapaz, isso é conversa. Isso é conversa, só para enganar o pessoal, para ir para a igreja. Pastor, falou para mim. Não está endemoniando não, pastor? Ele é pior do que o demônio, porque até o demônio crê que estremece. O diabo crê. Olha, o capeta manifestou lá em Gadara e falou na boca do vaso lá em Gadara: você já viu me destruir fora do templo? Então o diabo sabe. O diabo crê tanto que estremece. Mas o problema é o ser humano. Eu já disse, gente é pior do que o diabo. Eu falo direto. Não estou defendendo o bicho. Ele que é o autor do pecado, ele que segura agora a peteca dele, que não tem mais jeito. Mas
o ser humano é pior do que o diabo, porque o diabo você vence na oração e no jejum. Se o demônio vier para cima de você não vai orar e jejuar? E quando é gente ruim, lhe pirraçando, lhe perturbando, gente na carne, no nervo, no osso, como está aqui, ó, não tem espírito, aí lhe perturbar, porque um dia está na carne, outro dia está no osso, hoje eu estou no osso, hoje eu estou no tutá. E agora, vaza? E agora, é só Jesus. É tanto que você vê que José, quando ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele fugiu, não foi? Ela estava na carne. Então, carne não se resiste, tem que fugir. A palavra não manda resistir à carne, manda resistir o diabo. Está vendo aqui a diferença? Temer a Deus, resistir ao diabo. E quando é carne, você tenta fugir, a pessoa está atrás de você. Aí você, meu Pai do céu, olha de novo. Eu já tentei me livrar desse abençoado. Já fui para ali, ele veio atrás. Fui para o outro lado, ele foi de novo. Para onde eu vou, ele está me perseguindo. Porque está na carne. Se você não tomar cuidado, você levanta a mão para fazer o mal. Você vai querer fazer justiça com a sua própria mão. É tanto que a palavra diz que Deus não permite que o ímpio ele fique por muito tempo no nosso caminho, porque senão a gente estende a mão de iniquidade. Você sabe muito bem que a pessoa sendo provocada, ele pode ser bonzinho como for. Moisés era mais gente boa do que eu, nem se compara, eu sou gente ruim. Moisés era gente boa, come manso, nadei tranquilão, mas ele matou o egípcio e sepultou, ocultou o cadáver. Está vendo? Porque ele se viu provocado, ele se irou. Então, se a gente quiser se livrar de danos, é melhor se sair, foge. Saia como se estivesse perdendo, mas na verdade você está vencendo. Você está ganhando. Agora, se for demônio, não fuja, meu irmão, não corra. Parta para cima dele, jogue duro. Olha, pega o canhão do céu e aponta para a cara do bicho. Joga o canhão do céu para cima dele. Porque diabo, nós temos que vencer pelo poder da oração e do jejum. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Então ele me diz, profetiza. Verdade. Versículo 9, já li, não é? Já. Versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Vejam que tudo tem que ser conforme ele dá ordem. Ele mandou, temos que obedecer. Não fuja da regra daquilo que Deus está mandando. Ele me deu ordem, então eu tenho que fazer. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles e viveram. Está vendo? Só tem vida se tiver Espírito. Enquanto está na carne, não tem Espírito. Pondo-se em pé, quer dizer que se não tem Espírito, também não tem como se colocar de pé. Veja que hoje a igreja está vivendo uma decadência enorme. Você chama, ô irmão, vamos se levantar, igreja, vamos se levantar. Quem disse? Apóstolo, um desânimo tão grande, não estou conseguindo, não está tendo força. Você chama, você convida, você faz de tudo, bora levantar, mas bora, não consegue. Por que não consegue levantar? Porque não tem o Espírito, está tudo na carne. A carne está tão forte na vida dos crentes, que eles andam num nervoso tão grande, se você falar um pedacinho assim, pega fogo. Sai faísca de fogo para todo lado, mas é fogo estranho. Então, só se levanta se receber o Espírito. Então profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então
eu quero aqui finalizar essa mensagem me dirigindo a todos nós, nação brasileira. Deus tem uma obra tão grande na nossa vida. Tem um exército tão grande no Brasil. Gente, o Brasil é um país, um dos países do mundo que mais tem evangelho. Mas está num vale de ossos sequíssimos. Se você quiser tirar a prova dos 9 fora, quando você estiver no caminho, faça uma enquete. Você vai encontrar, pergunte pelo menos a 3 pessoas. Você é crente? Uns vão dizer graças a Deus, outros vão dizer aí você vai interrogando, como é que está você na igreja? Aí, se esta pessoa tiver humildade, vai contar coisas só do passado. Oh, minha filha, antigamente eu era uma bênção, não faltava um círculo de oração, eu saía não sei de onde andando. Hoje, se não mandar Uber, não vai. Se não for no mototáxi, não vai. Andar daqui para ali para a esquina não dá, as pernas estão já caindo. Faltou o espírito, cai. Aí vai contar, olha, eu evangelizava, olha, todo domingo eu estava evangelizando, dava 2 horas da tarde, estava aí evangelizando, eu distribuía 1000 folhetos numa semana. Você encontra um bocado de crente desse jeito. É um museu, só tem histórias antigas. Chega, você fica assombrado, meu Deus, essa pessoa era isso tudo mesmo? Dá vontade até de duvidar, mas na verdade era. Mas depois que sai o espírito, ficou apenas um amontoado de osso. Uma assombração. Exatamente, é uma assombração. Pense em umas caricaturas. Aí não vai mais para culto, não tem mais ânimo para nada, é tudo na hora da morte. Se senta naquele sofá, o sofá parece uma canoa, meu Pai do céu, e fica sentado naquele buraco, só assistindo carniça. Voltou novamente a falar de Covid, os crentes já estão tudo. Hoje minha irmã já estava dizendo, apóstolo, é que o pastor lá da minha igreja estava dizendo que está uma lei aí que todo mundo vai ter que usar máscara. Eu não vou obrigar ninguém a usar máscara. Eu não vou obrigar. Quem quiser usar, use, irmão, use. Quer você estar sentindo de usar, use. Mas eu obrigar, eu não estou usando, eu vou obrigar os outros a usar. Obedece lá. Olha a minha aqui. Dentro da Bíblia. Mas apóstolo, você quer dizer que Deus está usando máscara? Está aqui na boca dele. Está aqui guardadinho. Mas Jesus não pega a Covid não. Não é isso. E aí fica inventando essas coisas. Eu fui fazer uma visita. Olha, a irmã disse, olha, apóstolo, depois que entrou a Covid, eu não fui mais para a igreja. Está assim, uma multidão. E aí passou o período do auge da pandemia, aí que os crentes não voltaram mesmo. Resolveram ficar em casa voluntariamente. E você chama para reerguer. Faltou o espírito. Não tem espírito. Não tem mais força. Como é que está, irmão? Irmão, estou sem força. Terá que me dar uma saudade da igreja. Dá uma saudade de estar naquele culto tão maravilhoso, mas não tem coragem de levantar. Se não buscar o Espírito, vai continuar do mesmo jeito, e tem que cair em si, porque o filho pródigo só se levantou quando ele caiu em si. Isso quer dizer reconhecimento que precisa estar na casa do Pai. Enquanto não se levantar, vai continuar na morada de porco. Enquanto não se levantar, vai ficar onde apenas tem fedor, num vale de ossos secos. E Deus está dizendo para todos nós, se levante, mesmo tendo pouca força, guarde a palavra, mas não negue o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém.
Vamos orar pela família neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa, ore pela sua família. Entregue na mão de Deus. E não esqueça, olha, avisando para as irmãs, nós estamos numa campanha, é a campanha das causas impossíveis. Essa campanha é 10 horas da noite. Você, se não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal. 10 horas da noite vai chegar lá a notificação. E você vai orar comigo a oração das causas impossíveis. Comecei ontem à noite, hoje é o segundo elo dessa campanha. E estamos aqui lutando, guerreando contra demônios. Tem um monte de processos aí que estão travados. Não é porque o juiz não quer assinar, não. Imagina, você coloca um processo na justiça e o dono da empresa é macumbeiro e está lutando para lhe matar, para não lhe pagar. Eu já vi empresário dizer: eu prefiro pagar, gastar o meu dinheiro todinho com o advogado, mas não pago a ele. Ele gasta tudo com o advogado, mas não paga o trabalhador, cheio de ódio. E aí o trabalhador fica danificado porque o perturbado lá faz macumba, e daqui a pouco a pessoa, tem gente que recebe dinheiro hoje, gente. Recebeu dinheiro hoje, no outro dia cai doente, não disse não tem nada e logo morre. É mesmo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, buscar muito a bênção de Deus para a nossa vida, que Deus venha nos proteger e nos livrar dessas obras do inimigo. Amém? Deus vai fazer um reboliço muito forte na tua vida. Muitos vão ter que identificar mesmo, não adianta correr, vão ter que identificar a glória de Deus na sua vida. O Senhor manda dizer para você: abre a tua boca e profetize. Assim como Deus tem uma contenda com os moradores da terra, de repente, se você for chamada de contendeira, não se importe, porque você é filha de Deus. E aí o vaso, quando faz conforme Deus tem mandado, como disse aqui na palavra, profetizei conforme o Senhor mandou, muitas vezes pode ser chamado de contendeiro, não é? de fuxiqueiro e de tantas outras coisas. Mas o importante é você ter na sua consciência: quem mandou foi Deus, e se Deus mandou, Ele garante. Deus diz aqui: se você fizer conforme Ele mandar, Ele está se responsabilizando em abrir uma grande porta para ti e trazer também livramentos para a tua família. Eu vejo laços do inimigo armado contra a tua família, mas não adianta, a tua família continua debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. O inimigo não vai prevalecer, mas quem prevalece é o poder de Deus na tua vida. Para você entender mais ainda a profundidade dessa revelação, esses dias lhe acendeu uma chama forte dentro de si. Você estava se sentindo como se estivesse apagando, e de repente você sentiu aquela chama se acender, e você despertou e viu que na verdade você precisava reagir. E o meu Deus está confirmando aqui na revelação: foi Ele quem te tocou. Aleluia, Jesus. Você é escolhida desde o ventre da tua mãe. Você tem uma marca de Deus fortíssima na tua vida, que aonde você chegar, todo mundo percebe que você não é uma pessoa comum. Aleluia. Você tem algo muito especial de Deus na tua vida. É Deus que está revelando. Amém? A missionária Maia, Deus mandou dizer para você: no seu local de trabalho, sempre ore, consagre. Você pode conversar com todo mundo, brincar com todo mundo, é normal. Fique bem à vontade. Fazer como disse o apóstolo Paulo: se faça de todo para ganhar os todos. Mas você está sabendo muito bem que ali tem gente doida para lhe derrubar, ali tem gente doida para lhe furtar, tem gente ali doido para lhe causar um prejuízo enorme, mas é Deus quem te protege. Amém. É Deus quem te guarda, é Deus que te livra. Sempre quando você vai chegando, tem gente te olhando de cima a baixo e desejando o seu mal. Deus vai dizer para você: enquanto você estiver debaixo da sombra dele, amém, enquanto você estiver no esconderijo dele, não vai adiantar te olhar, não vai adiantar te desejar o mal. Quanto mais te desejar o mal, mais Deus vai te abençoar. Amém. Deus manda dizer para você, ainda essa semana, Ele te dará um grande sinal que Ele é na sua vida. Amém, Jesus. Se encha mais um pouquinho de Deus. Agora só peça a Deus que não aconteça um dano maior, porque tem gente que vai até cair, se vacilar vai bater a cabeça lá no piso, porque fica mexendo onde não deve. Deus vai permitir a pessoa cair, para não colocar a cabeça. Que Deus proteja, meu Pai. Jesus já profetizei conforme o Senhor mandou. Só manda alguma coisa para proteger a cabeça desse vaso ruim.
Se o Senhor ainda tem obra nessa vida. Olha, igreja, tem hora que nós como igreja não temos coragem de profetizar, porque só queremos falar que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus mata, mata. Deus castiga, castiga. Deus aperta o vaso, aperta. Assim, eu vou ficar apenas dizendo que Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus é justiça. Não se tem amor se não tiver justiça. O amor se manifesta na justiça. Ou então não é justiça, não é amor. É abestalhadice. Deus não é abestalhado. Deus não é otário. Deus é Deus. Amém? Meu Pai, eu oro neste momento pelo lar, pela família do teu povo. Sustenta todos nas tuas mãos. Protege, Pai, livra de todo mal. Eu peço que o Senhor proteja as tuas filhas que vão voltar para casa neste momento. Certo? Meu Deus, livra elas de todo mal, livra de acidente. Meu Pai, muitas pessoas agora já estão alucinados, torcendo, acreditando sobre o jogo do Brasil, que o Brasil vai fazer tantos gols, que o Brasil vai fazer isso, que o Brasil vai fazer aquilo. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha proteger as famílias, porque muitos ficam alucinados, cheirando pó, fumando maconha, tomando cachaça, tomando cerveja, gastando tudo, e depois quer quebrar tudo, quer bater na mulher, quer bater no filho. Eu peço neste momento que o Senhor proteja as famílias, proteja os lares, livra de todo mal, Senhor, livra das bombas, livra dos fogos que vão soltar, meu Pai, protege o teu povo. Meu Pai, recebe também agora este culto, recebe os dízimos e as ofertas da tua igreja, recompensa a todos que com amor e alegria contribuem na tua obra. Prospera os caminhos dos teus filhos, não deixe faltar o pão, não deixe faltar a água, não deixe faltar as vestes, mas que em tudo eles sejam multiplicados pelo Senhor, em nome de Jesus o Nazareno. Amém e graças a Deus. Amém. Você que trouxe a sua oferta, pode colocar aqui no altar. Que Deus recompense e multiplique a todos. E aqui nós vamos finalizando este culto, ministrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. A igreja diz amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Deus abençoe o ouvintes.